Então vamos lá, meu querido Márcio Santana. Me conta aí como é que foi a sua entrada, como foi que você conheceu o Salão das Testemunhas de Jeová? Então, isso se dá primeiro com a minha avó, né? Ela começou, eles usam o termo aprendi a verdade, né? Isso em 1960, mais ou menos. Minha mãe nasceu, né, também nessa organização e eu, por fim, em 1978, também nasci nessa organização. Então, eu sou a terceira geração da minha família, pertencentes, né, a este grupo religioso, né? Passei a infância nele, né? Então, é uma infância de privações, porque dentro dessa organização é pregado que todas as pessoas de fora são pessoas, eles usavam um termo, hoje até pararam um pouco de usar, mas eles usavam um termo chamado mundanos, né? Então, a gente não, como criança, eu só poderia me associar com membros de dentro da organização. Então, crianças, vizinhos, coleguinhas de escola, eu não podia ter contato com essas, porque elas eram mundanas. E segundo a regra deles, né, essas pessoas elas iam ser destruídas no Armagedon, que é o que eles esperam, né? E até marcaram algumas datas para que esse Armagedon viesse e acabou não vindo, né? Enfim, ser criança dentro de uma organização, de um grupo de controle mental, não é fácil. Principalmente dessa que eu pertenci, que é a Organização das Testemunhas de Jeová. Por quê? Dentro das doutrinas desse grupo, uma delas é não pode comemorar aniversário, não pode comemorar um Natal, não pode comemorar um Ano Novo, não pode, a gente está na festa junina, não pode dançar uma quadrilha. Então, são diversas proibições que, para a mentalidade infantil, você, Robert, como psicólogo, se entende bem disso, deixa a criança perturbada. Por quê? Só dar um exemplo, né? Eu acho que eu estava aí na minha terceira, quarta série, mais ou menos, e a professora me colocou ali para ensaiar um São João, uma quadrilha de São João. Eu sou nordestino, né? Sou natural de Recife, e São João nessa região é bem forte. Então, o que acontece? Eu ensaiei com a garotinha que ia dançar comigo, meu pai. E no dia lá da apresentação, minha mãe ficou sabendo, né? E disse: não, você não vai porque você não vai desobedecer a Jeová, né? Então acabei não indo, tá? Acabei não indo. Outra questão também que era bem constrangedora nessa época é que nas escolas, antes de entrar na escola, se rezava o Pai Nosso, principalmente na minha escola, né? Era uma escola estadual, mas ela tinha esse costume de rezar o Pai Nosso e cantar o hino nacional. Todo dia, né? Na fila ali, a gente tinha que fazer isso. E como é uma das regras da organização, eles encaram como deslealdade a pessoa fazer uma oração a não ser ao Deus deles, que é Jeová. E também encaram como deslealdade entoar o cântico, o hino nacional. Né? Então, para eles acham que é idolatria, é tirar o louvor de Deus cantando o hino nacional. Então, muitas vezes, eu sofria represárias na escola, por quê? Porque eu não cantava, né? Não cantava, nem falava, né? O hino, né? Então, muitas vezes eu recebia chamada na sala da diretora, dos professores, era zoado pelos coleguinhas. Então, assim, é uma infância privada, né? Você tem uma infância ali dentro dessa organização totalmente privada. Outra questão também é o proselitismo. Eles incentivam desde criança que aquela criança ela vá de porta em porta. Vocês que do canal do Jobert sabem bem que acho que quase todo mundo aí já foi acordado num domingo de manhã com a palma na frente da sua casa, né? Duas pessoas de pasta, ou duas mulheres, ou dois homens, e geralmente ali no meio tem uma criança. Então, desde pequeno, desde o braço mesmo ali do colo, é incentivado levar as crianças nesse serviço. E ali essas crianças elas são incentivadas a decorar versículos chaves da Bíblia, oferecer as revistas deles, né, que é conhecida como a revista A Sentinela e a Despertai. E eu fazia esse serviço desde pequeno, desde criança, chamado de publicador não batizado. É o termo que eles usam para quem sai de casa em casa e não é ainda batizado. Só que aí gera um constrangimento também.
né? Então já é um outro problema para aquela criança, para aquele jovenzinho ali, porque quando ele chegar na escola ele vai ser zoado, né? Mini pastor, né? Mini pregador, né? Então eu era muito zoado, principalmente que a comunidade que eu morava era a comunidade escolar, né? Que eu estudava, né? Então tinha esse isolamento na escola, tinha essa questão aí de não participar das festividades, né, das escolares, desenho, a questão de educação artística mesmo, por exemplo, pintar a bandeira. Para uma testemunha de Jeová é um absurdo pintar a bandeira, né? Eles não, eles acham também que é adoração à bandeira. Então tudo que for relacionado a que tire o foco do Deus deles, eu falo Deus deles porque é o Deus que eles acreditam, né? Eu não acredito mais no Deus que essa organização prega. Esse Deus aí, ele, tudo que for fora daquele script deles, você está idolatrando qualquer coisa, está tirando a atenção do Deus deles lá. Então você não pode pintar uma bandeira, você não pode cantar um hino nacional, você não pode participar de nada. Então, para uma criança, é traumático, é complicado, muito complicado.